Nos 399 municípios do Paraná, existem milhares de pessoas como o Antônio, que um dia acordou com a ideia de abrir um pequeno comércio de flores, uma paixão de sua esposa Silvia. Não demorou para que Antônio e Silvia decidissem somar forças e trabalhar juntos. No Sebrae, encontraram todas as soluções que precisavam para abrir seu pequeno negócio. Sentiram-se seguros nas mãos de gente que conhece a fundo a trajetória que cada empreendedor deve percorrer para ter sucesso. Receberam informações valiosas sobre como analisar o mercado e planejar um novo negócio. Antônio e Silvia buscaram conhecimento técnico e ferramentas de gestão. Capacitaram-se, cresceram, ganharam preparo e segurança para abrir sua pequena empresa, que não para de prosperar. O Sebrae, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, existe para transformar a vida dos empreendedores e a sociedade. Empreendedores são agentes de transformação e podem contar com o Sebrae para realizar e crescer. O Sebrae Paraná tem 7 linhas estratégicas para promover um ambiente favorável para o crescimento dos pequenos negócios, despertar a vontade de empreender em jovens estudantes, do ensino fundamental ao superior, preparar lideranças para superar desafios, pensar e lidar com novos cenários, auxiliar micro e pequenas empresas a figurarem no mapa mundial dos pequenos negócios, incentivar modelos de negócios inovadores, apoiar empresas a conquistar excelência na gestão e mostrar o caminho para crescer, estar sempre ao lado de quem deseja iniciar ou melhorar sua empresa. Se você é empresário ou sonha em se tornar um, conte com o Sebrae a qualquer hora nos canais digitais. Ou, se preferir, vá a um dos escritórios, pontos de atendimento ou salas de empreendedor. É para isso que o Sebrae existe, para fazer a diferença na vida do Antônio, da Silvia, do Otávio, da Ana, da Carolina e da sua. Sebrae, fazendo a diferença para quem quer empreender. Olá, pessoal. Eu sou a Jéssica do Sebrae, estou aqui novamente falando com vocês, tudo bem? Então, hoje a gente vai apresentar o painel O Varejo do Futuro Hoje, com o nosso amigo Rodolfo Paludetto. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Rodolfo, que ele é instrutor de educação profissional, né? Especialista em gestão e qualidade de processos, especialista em financeiro e controladoria, fundador da empresa Paludetto Gestão Empresarial e, entre outras coisas aqui, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre o Rodolfo? Então, vamos lá. Oi, Rodolfo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Jéssica. Tudo bem, e você? Como é que você está? Tudo certinho também. E aí, Rodolfo? Então, a gente hoje vai falar sobre o varejo do futuro, vai falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre inovação. A gente viu bastante disso aqui sobre a semana, durante a semana, né? Mas eu queria saber de você, o que é empreendedorismo? Nossa, Jéssica, definir empreendedorismo, eu acho que é algo, ao mesmo tempo que muito simples, é algo que a gente tem que realmente refletir. Muitas pessoas confundem empreendedorismo como ter uma empresa. E, na verdade, não é tão simples assim. Tem muitos empreendedores, por exemplo, que não são empresários. E, para você ser um empresário de sucesso, eu acredito que sim, você precisa ser empreendedor. Então, eu gosto sempre de dizer que empreender é fazer a diferença onde você está. É tentar sair daquele comodismo, daquela situação daquela zona de conforto. Acho que empreender é totalmente o oposto de se acomodar, de se adaptar a uma realidade que não te favorece. Eu acho que assim, o empreendedorismo é fundamental para tudo na nossa vida. Eu, enquanto professor, eu preciso empreender na minha sala de aula, no meu dia a dia. Eu, enquanto empresário, eu preciso empreender para que as coisas realmente aconteçam, né, para que eu possa oferecer
o melhor para o meu cliente. Eu trabalho com qualidade, com gestão de qualidade, e qualidade e empreendedorismo para mim tem tudo a ver. Qualidade é oferecer aquilo que melhor se adequa às necessidades do meu cliente. E o empreendedor, pensando, né, no viés empresarial, é aquele que busca todas as soluções possíveis para conseguir entregar o melhor para o seu cliente. Então, eu acredito que empreender é um conjunto de fatores, assim, é fazer as coisas da melhor forma possível. Espero que tenha ficado claro. Sim, exatamente. Concordo com você também, que empreender também faz parte do inovar, né? Isso. Pensar em fazer coisas novas, tentar fazer coisas diferentes. Talvez até se você não consiga fazer, você se rodear de pessoas que talvez consigam, né? Claro que o empreendedor, se ele fizer, é muito melhor. Mas, às vezes, a gente não tem esse tipo, né? Isso é importante também de falar. Inovar, às vezes a gente entende inovar. A gente viu muitas vezes isso essa semana, né? O Sebrae tem, a própria Genoscom tem esse intuito de inovar, sim, é fazer coisas novas, mas, às vezes, fazer coisas novas é fazer aquilo que já existe de uma maneira diferente. Empreender tem tudo a ver com isso. Empreender está na essência do empreendedor inovar. É ver aquela situação que talvez não está dando certo, que já acontece, mas criar mecanismos, criar possibilidades que aquilo que parecia o mesmo, né, seja feito de uma maneira diferente e entregue resultado. A gente não precisa ficar inventando a roda. O empreendedor é aquele que se rodeia de pessoas realmente que auxiliam ele a atingir o seu propósito. Eu acredito que empreender é ter um propósito, que esse propósito é influenciar, enfim, é agregar onde você estiver. Concordo com você. Mas e aí, Rodolfo, falando então sobre o varejo do futuro hoje, né? O que você tem a dizer sobre isso aqui para nós? Olha, esse tema acho que tem tudo a ver com a ideia do empreender em si. Nós somos muito bons em planejar, nós somos muito bons em vislumbrar um futuro, uma situação que pode acontecer, em planejar situações. Se isso acontecer, a gente vai fazer aquilo e outro. Mas na hora de executar, a gente não é tão bom assim. Eu sempre digo para os meus clientes, até para os meus alunos, que nós somos bons em iniciativas, mas não tão bons assim em acabativas, em concluir as coisas. E quando a gente visualiza o varejo do futuro, a gente tem que entender que o futuro é agora. Que talvez, se a gente pensar em fazer algo lá na frente, talvez não dê mais tempo, talvez as coisas mudaram. A gente é tão incisivo em planejar, em fazer as coisas. Não, mas se isso acontecer, eu vou fazer isso, aquilo. E a gente esquece de viver o presente. Então, eu entendo que varejo do futuro, hoje, né, a gente tem até, utilizando isso, definir realmente assim, o varejo é agora, o futuro é agora. Vamos aproveitar as condições, as ferramentas, as possibilidades, as oportunidades, porque existem infinitas oportunidades. A gente não pode dizer o contrário. Óbvio que tem, né, não estou querendo generalizar, mas eu acredito que o futuro é hoje. O futuro é agora e nós precisamos agir hoje, fazer as coisas acontecer hoje e aproveitar esse mar de possibilidades que existem sim, às vezes estão um pouco distantes, mas existem sim, e a gente tem que aproveitar tudo isso. Então, o varejo do futuro, vamos pensar no agora, vamos fazer. Claro que a gente tem que pensar no futuro, sim, né? Analisar, se planejar é importantíssimo, mas planejamento sem execução não é nada. Então, vamos investir o tempo do planejamento, mas também o tempo da execução e fazer o hoje acontecer de uma maneira efetiva, de uma maneira que gera os resultados que a gente precisa. Sim, porque para construir o futuro, o presente tem que fazer algo aqui no presente, como você já estava dizendo, né? É isso. E você acha assim que a questão da pandemia influenciou, acelerou esse processo? Olha, essa é uma questão importante, né? A pandemia, que a gente não pode dizer que a pandemia não nos influenciou em diversas esferas, né? Não estou querendo olhar para o lado da saúde, da calamidade, né? Enfim, não tem como estimar as nossas perdas. Mas olhando para o empreendedor, olhando para o mercado, a pandemia sim incentivou, na verdade mostrou para a gente, olha, é preciso que você se atualize, é preciso que você se adapte, é preciso que você enxergue novas possibilidades, né? Quando a gente fala em varejo do futuro, automaticamente a gente pensa em o mercado digital, né? Utilizar a internet para as coisas, né? Fazer com que a internet facilite o relacionamento com o cliente. E a pandemia, eu acredito que sim, acelerou. Mas já na última década,
né, a internet em si, na verdade, nos últimos 20 anos, desde o surgimento da internet, o mercado digital vem crescendo de uma maneira representativa e nos últimos 10 anos cresceu muito. Sim, a pandemia nos impulsionou, mas eu acredito que era uma situação que ia acontecer sem dúvida alguma. Independente de... Talvez foi dessa forma mais acelerada, mas não ia deixar de acontecer, né? E eu acredito assim que a pandemia nos fez ficar mais atentos para isso, né? Talvez a gente pensasse que isso não poderia acontecer, né? Que, enfim, certas coisas que a gente faz hoje, por exemplo, aqui a Gênios, né? A gente está conseguindo transmitir, chegar para quantas pessoas, né? Tudo isso através da tecnologia, mas que a pandemia acabou nos induzindo a fazer. Uma necessidade, né? Exatamente, né? É verdade. E desculpa atrapalhar, mas é uma coisa que a gente utilizava, mas talvez de uma maneira mais simples, né? Mais singela. E olha, o mar de possibilidades que a gente tem, né? Realmente a tecnologia, a gente precisa adaptar a nossa realidade, o nosso negócio, o empreendedor mesmo precisa visualizar o que ele pode fazer para conseguir estar mais próximo do seu cliente. E a tecnologia é um dos fatores, talvez o mais importante hoje, que pode auxiliar nesse processo. E sim, acelerou, influenciou, fez com que a gente realmente despertasse essa necessidade e não só a importância, né? Talvez a gente só está utilizando hoje devido à pandemia realmente. Mas não dá para a gente ter nenhuma dúvida que isso seria um caminho óbvio, né? Que a gente teria realmente que utilizar. Talvez a gente precise utilizar mais, né? Mas é bom a gente Estamos caminhar. aprendendo, Isso. né? Com o tempo a gente está aprendendo. Você falou, no meio da sua fala, você falou sobre mercado digital. Como que funciona essa questão do mercado digital, e-commerce? Fala mais sobre isso para mim aí que eu quero saber. Essa é uma questão importante. Às vezes a gente pensa que o mercado digital veio substituir o mercado tradicional e, por outro lado, que o mercado tradicional não pode utilizar o mercado digital. Eu penso, Jéssica, que a gente tem que, primeiro ponto, entender a necessidade do meu cliente. Eu, enquanto cliente, busco hoje o máximo de facilidade possível, o máximo de agilidade possível, todas as situações que me auxiliam nesse processo. E quando a gente olha em mercado digital, né, esse mar realmente de possibilidades, às vezes a gente pensa assim, eu preciso ter um e-commerce, só com o e-commerce que eu vou utilizar o mercado digital, ou com as minhas redes sociais. Não, na verdade não é só isso, também faz parte, mas simplesmente utilizar as tecnologias, as ferramentas que a gente tem hoje disponíveis, para nos aproximar ainda mais com o cliente, para fazer com que o cliente esteja mais satisfeito. É isso. Então, quando você utiliza a tecnologia, utiliza o mundo digital, utiliza a internet para se aproximar do cliente, eu enxergo como mercado digital. Eu enxergo que esse é o verdadeiro caminho. Assim, e tem gente que fala, isso não é de agora, não é pela pandemia. No começo da era da internet, eu não vou conseguir agora falar quem disse isso, né, mas várias pessoas já replicaram, que hoje, quem não está na internet, simplesmente não existe. Eu sei que isso pode soar forte, impactante, mas é uma verdade absoluta. Mas Rodolfo, e aquele mercadinho do senhor lá que vende, tem um público... Sim, ele não vai perder o seu público, mas... Ele pode ganhar mais. Isso. Né? Porque, assim, eu não sei, eu acredito que muitas pessoas também fazem isso, mas a questão de, eu quero tal coisa... Eu quero, por exemplo, um ar-condicionado, né? A primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Jogar na internet. Eu quero saber onde fica o mercadinho tal. Você vai jogar na internet, né? Então, hoje, antes da gente tentar procurar em qualquer outro lugar ou tentar ir buscar pessoalmente, como aqui em Jacarezinho, que a cidade é pequena, né? A gente antes busca na internet. Então, a pessoa ter essa visibilidade, ela se posicionar na internet Isso. ali, né? Pode ser um grande diferencial. Não vai perder, né, o que ela tem, mas pode ganhar um outro público diferente. E assim, a gente às vezes se acomoda, né? Mas eu já tenho e tal, mas empreender não é isso. Empreender é evoluir todos os dias, né? Isso é qualidade, é melhoria contínua, né? Algo que eu falo bastante. E sim, hoje se eu me contentar somente com aquilo que eu tenho, né? Tem
O mundo está girando tão rápido. Se eu ficar parado, amanhã eu não vou estar no mesmo lugar, eu vou estar para trás, né? Então as pessoas vão me passar. E com certeza, hoje em dia, por exemplo, aqui em Jacarezinho, eu peço pão pelo WhatsApp, chega na minha casa. Eu, enfim, utilizo uma simples ferramenta que parece, mas isso é mercado digital? Sim, isso me aproximou. O tempo que eu tenho de ir lá e tal e voltar, e simplesmente eu... Então, assim, são coisas, às vezes a gente pensa também que para estar no mercado digital eu preciso contratar, investir rios de dinheiro para conseguir estar, e não é por aí, né? É realmente utilizar todas as possibilidades, claro, que estão ao seu alcance, para conseguir gerar resultado. E gerar resultado não só para você enquanto empresa, mas também para o seu cliente, nessa relação de ganha-ganha. Empreender também é se preocupar com o seu cliente, né? Então, acho que isso tudo faz todo sentido. Você não pensar só em você, só em si, né, na sua empresa, é um grande diferencial, porque, né, o resultado vem. Você acha, Rodolfo, que o comércio tradicional está sendo afetado por isso? Por esse boom da internet, do mercado digital e tudo mais? Olha, eu não sei se afetado seja a palavra mais adequada, mas que o mercado tradicional está sendo influenciado, né, diretamente ou indiretamente ou diretamente pelo mercado digital, eu não tenho dúvida disso. Hoje, como o exemplo que você falou, eu sempre que eu vou comprar qualquer coisa, eu vou na internet primeiro, no WhatsApp, no Google, né, nas ferramentas de busca, que são, querendo ou não, são o nosso GPS, nosso direcionador, né, para a gente tomar a decisão. E, com certeza, o mercado tradicional foi afetado e continuará sendo afetado. A questão mais importante que eu enxergo é como que o mercado tradicional vai se adaptar a isso. Eu não acredito que só tenha cliente que utiliza o mercado digital, que o mercado tradicional vai perder o seu espaço no sentido... Eu acredito que sempre vai ter todos os tipos de clientes. Talvez de uma menor fatia, uma maior fatia. Mas que ele está sendo influenciado, que ele está sendo impactado, que ele precisa se mexer, eu não tenho dúvidas. Hoje, na palma da nossa mão, com o nosso telefone, aparecem infinitas possibilidades. E a gente toma decisão, às vezes movido pela emoção, né? Comportamento do consumidor é vasto, é um estudo amplo que daria para a gente ficar horas conversando sobre isso. Enquanto eu estou utilizando a internet para comprar, talvez um eletrodoméstico, qualquer coisa, uma roupa, um sapato, a loja da minha cidade está perdendo a oportunidade. Eu estou aqui para comprar isso. Então, eu penso que sim, é fundamental que o empreendedor tradicional, o mercado tradicional, se adapte. Se fizer adequadamente, né, se adaptar, não vai perder mercado. Muito pelo contrário. Eu acredito que pode competir. Sim, claro que tem diversas variáveis e circunstâncias, mas é totalmente possível. Agora, eu ficar parado, deixando acontecer, deixa acontecer naturalmente, ou deixa a vida me levar, são situações que não para trás, né? Não podem estar na vida do empreendedor. Eu acho muito interessante que nós aqui que moramos numa cidade pequena, né? Então a gente vê que demorou um pouquinho para o pessoal se adaptar a essa nova realidade, mas nós vemos que muitas pessoas, muitos comerciantes, empresários aqui de Jacarezinho, eles realmente abraçaram essa causa do mercado digital e se dedicam. Então a gente vê muito bazar online, vê live disso, live daquilo, e a pessoa apresentando o seu produto, talvez numa rede social, o que antes também não acontecia, né? Antes a gente tinha as redes sociais só para conversar, para interagir, sei lá, né? Para ficar vendo o que acontecia na vida do outro. Exatamente, para cuidar da vida do outro, até ser a vizinha fofoqueira agora é moderno. Agora a gente faz pelo Facebook, né? Já faz um tempo, mas enfim. Agora essa ferramenta que antes era para a gente ser a vizinha fofoqueira, né? Hoje também serve para que a gente consiga fazer um comércio, consiga fazer com que o nosso negócio cresça, né, evolua, com que o varejo realmente cresça, né, com isso. Isso, evolua. Isso é uma questão importante. A gente, voltando até a pergunta anterior que você falou, como que a gente poderia utilizar isso, né? Ou como que o mercado digital vai influenciar na vida do comércio tradicional? Às vezes a gente confunde, né, que as redes sociais, inclusive até um paradigma
né? Eu criar uma rede social, um Instagram sobre a minha empresa, significa que eu vou gerar resultado já imediatamente. Eu vou criar um e-commerce, significa que eu já vou conseguir vender. Não é bem por aí. Mas também não significa que eu não tenha que estar posicionado nesses lugares, que eu não tenha que estar, me aproximar das necessidades do meu cliente. Eu concordo plenamente que hoje, né, levando aquela frase de quem não está na internet não existe, quando eu falo estar na internet, é estar em todos os lugares possíveis. Se na minha região se o WhatsApp é uma ferramenta que vai me ajudar, meu público pode aceitar, eu tenho que utilizar. Se o Instagram, o Facebook é uma ferramenta que vai me aproximar do meu cliente, que ele vai me entender enquanto não só enquanto empresário, porque redes sociais também são sobre pessoas. Esse é um fator importante também. Às vezes, coloca foto de produto, não tem curtida, não tem isso aqui. Eu não sou especialista em marketing digital, né? A gente teve essa semana pessoas mais experientes que eu falando sobre isso. Eu tenho parceiros nos meus negócios que me ajudam nesse processo, mas redes sociais são sobre pessoas. Mas Rodolfo, como que eu vou mostrar o meu negócio, então? Como é que eu vou gerar resultado através do meu negócio? Sendo pessoas. O empresário é uma pessoa. O empresário tem que também entender que ele precisa estar próximo. Ele não tem que se colocar em uma estante ou nunca aparecer. É uma questão importante, né? Você pode ver redes sociais que só tem fotos, por exemplo, de produtos, o engajamento é muito menor, porque Sim. pessoas querem ver pessoas. Mas o engajamento somente é um assunto que pode, exclusivamente vai gerar resultado? Não é só isso. Óbvio que não. Tem que ter, né, seu produto tem que satisfazer, curar uma dor do seu cliente, obviamente. Mas é importante a gente entender que empreender no mercado digital é tirar todas as amarras, as barreiras, quebrar essa distância. O mercado digital, o intuito principal dele é fazer com que a gente esteja mais próximo do nosso cliente, em todas as possibilidades, em todas as circunstâncias. E a gente tem que aproveitar isso. A gente tem que usar as ferramentas da maneira adequada também. Tem gente que usa as ferramentas somente para às vezes ele se distancia ainda mais do seu cliente, não fazendo adequadamente. Então, não é segredo para ninguém, mas sim que as ferramentas utilizadas de uma maneira adequada só vai trazer o resultado positivo. É fato. E como que você considera que está o nosso mercado atual com relação a isso? Olha, é uma questão importante. A gente pode entender que a gente evoluiu muito. Assim, eu não posso dizer que a pandemia também não acelerou esse processo, né, de evolução. Vamos pensar aqui na nossa região, e tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo vai pensar na região que eles estão. Hoje, né, a sua relação com o seu, com as empresas em que você é cliente, né, com os seus fornecedores, vamos chamar dessa forma, é muito diferente do que era 1 ano, 2 anos atrás. Isso é fato. Mas ainda há muito espaço para evoluir. Ainda há muito espaço. Eu gosto de dizer que quem acompanhou essa semana, viu os estandes do professor Felipe, ele trouxe a ferramenta da loja integrada, que é uma plataforma que qualquer pessoa, preste atenção, Jéssica, qualquer pessoa que simplesmente tenha vontade, consegue montar sua loja rápido e simples e fácil. E mais legal ainda, sem investir R$1, você consegue começar. E às vezes a gente pensa que ter uma loja na internet e tal, às vezes vai me distanciar, enfim, tem infinitas coisas que a gente pode pensar, mas é muito fácil. E quem acredita, pense uma loja de sapatos aqui de Jacarezinho, se chegasse no dia de manhã e tivesse já pedidos para entregar, porque a internet é 24 horas. Sim. Mas Rodolfo, existe uma distância. Sim, eu concordo, isso não vai acontecer de um dia para a noite, não é algo que você aperta o botãozinho, eu coloquei minha loja no ar, tudo vai acontecer. Não é por aí. Demanda recorrência, demanda constância, demanda investimento, né? Quando a gente vai abrir um negócio, por exemplo, a gente pinta a parede, a gente coloca decoração e tudo mais. Na internet também demanda investimento, demanda tempo, né? Investimento em anúncios, no sentido de você aparecer para as pessoas. Quando a gente vai abrir, por exemplo, um e-commerce, eu sempre falo para os meus clientes que a gente está colocando uma casinha, abrindo uma lojinha no meio de uma fazenda lá longe, que ninguém sabe o caminho.
E as pessoas, para elas irem até a sua loja, acessarem a sua loja, elas precisam conhecer esse caminho. Só tem uma forma, que você apareça, que você esteja, né, de uma maneira recorrente, constante, aparecendo para eles. E eu acredito que, num futuro breve, todas as lojas, até no mercado tradicional, pensando naquela comparação que a gente está fazendo, poderia sim ter a sua plataforma, o seu site, a sua loja. Não precisa somente ser exclusivo, você pode ter as duas modalidades, que vai agregar valor demais, vai te auxiliar, e nunca é demais, né? Pensa assim, eu hoje, sinceramente, compro 90% das minhas coisas na internet. Sim, a grande maioria hoje, né? Ainda mais por conta, voltando ali, né? Por conta da pandemia, nós fomos obrigados também, fomos induzidos a isso. Então, até quem não sabia comprar pela internet acabou aprendendo, né? Isso, fomos obrigados a aprender a utilizar isso, é verdade. E, Jéssica, é assim, é um caminho sem volta. Você quer empreender, você tem que estar onde seu cliente está. E hoje, os clientes estão na internet. Pensa assim, quanto tempo você fica com o seu celular na mão? Quantas vezes no dia você está conectado? Talvez é a coisa que você mais faz no seu dia. Né? Hoje eu trabalho na internet, eu trabalho com o Instagram, eu trabalho com o YouTube, eu trabalho com as minhas redes sociais, com o intuito de estar próximo ao meu cliente. E se o meu cliente está nas redes sociais, e se está na internet, onde que eu tenho que estar, Jéssica? Exatamente. Quantas vezes a gente não comprou alguma coisa que não precisava, porque estava ali com o tempo ocioso, com o celular na mão, aí algum amigo postou alguma coisa, né? Verdade. Porque tem essa questão que fala muito sobre aprovação social também, quando a gente faz parte do marketing digital, enfim, né? Aprovação social. Então, a aprovação social, melhor que também na internet, não tem. Chega seu amigo e posta lá uma caixinha que ele comprou. Chega seu amigo, faz um story lá na sua empresa, né? Tá aqui no Sebrae, enfim, né? Nada como ser visto, ter essa aprovação social também, né? Porque essa ferramenta que é a internet facilita isso. Antigamente, como que eu ia falar para minha prima lá de São Paulo que eu comprei uma coisa que é legal, né? Ela não saberia. Então a gente acaba aproximando as pessoas, aproximando as propagandas, né? Enfim. Aproximando as experiências, né? Sim. Eu falo que para os meus clientes, eu não vendo um produto ou um serviço, eu vendo uma experiência, e que essa experiência seja de qualidade. Para os meus alunos também, no meu dia a dia em sala de aula, eu preciso oferecer algo que gere, que entregue, que satisfaça as necessidades dele. E quando você fala em prova social, não tem nada mais que converta, mais poderoso do que um testemunho, né? Do que uma experiência, né? E sim, a gente também tem que utilizar as nossas ferramentas para conseguir aproximar as pessoas, aquelas que são satisfeitas com o nosso produto, aquelas que talvez não são satisfeitas, né? Até desviando um pouquinho, mas às vezes a gente se preocupa pouco com as pessoas que não estão satisfeitas com o nosso produto, com o nosso serviço. E eu sempre digo para os meus clientes que não tem consultor mais importante do que aquele seu cliente que reclama, porque ele está te dando o caminho das pedras, ele está te mostrando o real caminho que você tem que seguir para que ele seja satisfeito. E empreender tem tudo a ver com isso. Empreender também é aproveitar todas as possibilidades, aproveitar uma situação de falha, né? Às vezes a gente também distancia a falha, né? Utiliza isso como uma fragilidade num caminho que falhar não deve acontecer. Eu concordo que uma falha gera consequências. Sim. Mas quando a gente falha, a gente precisa aprender com essa falha, para que a gente não falhe novamente. E assim, quando eu falho, quando eu resolvo um problema, significa que eu estou subindo um degrau, significa que eu estou melhorando e que eu não vou mais falhar daquela forma. Então, e talvez quando a gente... Desculpa te cortar. Não, mas talvez quando a gente erra, talvez nós aprendemos mais com o erro do que com os acertos, nem sempre, né? Mas em algumas situações assim, né, a gente lembra que daquela vez eu fiz dessa forma e não deu certo, né? Isso então, o cliente que reclamou, com certeza a gente vai aprender muito mais com o cliente que reclamou do que com o cliente que bateu palminha, ó, tá tudo lindo. É óbvio que é muito bom saber que você está no caminho certo, é fundamental que você escute, que você dê voz para o seu cliente, mas aquele cliente que reclama, você tem que valorizar ele, porque ele está te dando a oportunidade de melhorar. E isso tem tudo a ver com o empreendedor. O empreendedor aproveita a oportunidade para evoluir. O empreendedor vai ver esse cliente que reclamou e vai atender 10 vezes melhor, né? E o que não
tem esse espírito empreendedor aí, tem essa, né, esse tino, vai fazer o quê? Vai talvez maltratar mais um pouquinho. Isso, não quero mais vender para ele. Exatamente, eu não quero mais nem que ele volte na minha loja. Isso, Pelo nem contrário, escuta, né? O cara reclamou, então vamos deixar ele de lado. O problema é dele. E o cara que aproveita essa oportunidade, ele vai evoluir e não vai cometer mais aquela falha com nenhum dos outros clientes. Ele pode falhar, mas de outras formas. Né? Sim. Isso é a grande mágica. E não tem segredo nenhum. Né? Nós perdemos muitas oportunidades quando a gente entende que o meu negócio, a minha empresa tem que correr, tem que seguir o caminho que eu quero. E a gente esquece que a razão da minha empresa existir é o meu cliente. E o caminho que eu devo percorrer é o caminho que satisfaz o que o meu cliente quer. Então, Jéssica, empreender é isso. Acho que o varejo do futuro também, né, pensar no futuro hoje, é também enxergar para isso. Hoje, oferecer qualidade é o mínimo que a gente pode oferecer, não é diferencial mais entregar um produto de qualidade. Isso é o básico. Entregar um produto que atenda às necessidades do seu cliente não é nenhum. Antigamente, não. Antigamente, a gente podia escolher, não, aquele não é um produto bom. Hoje em dia, o mercado está nivelado de uma maneira positiva e que, para que a gente supere as expectativas do nosso cliente, a gente tem que fazer algo a mais. E o mercado digital proporciona tudo isso. Fazer com que a gente esteja mais acessível, fazer com que a gente esteja mais próximo, fazer com que a gente esteja em todos os lugares, que a gente seja visualizado, que a gente seja visto, que a gente seja lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Aproximar o relacionamento, né, com os nossos clientes. Empreender. Conseguir ver melhor, entender, ver melhor o que eles precisam. É super bacana. É isso. Mas é isso, né, Rodolfo? A gente falou aqui sobre empreendedorismo, sobre empreender, sobre varejo do futuro. Espero que tenha sido um conteúdo bacana para quem está assistindo. Para mim foi ótimo, adorei. Aprendi bastante coisa, trocamos algumas experiências aqui, né? Eu que agradeço a oportunidade. Porque toda vez que a gente conversa, sempre uma coisa mais pode ser agregado, né? Então, para mim, foi uma experiência incrível estar aqui. Com certeza, vivendo e aprendendo, né? Para mim também, me sinto lisonjeado de poder estar aqui, né? Tantas pessoas importantes que passaram, quem sou eu, né? Então fico muito feliz pela oportunidade, agradecer ao Sebrae, a Genescom, ao Senac que me proporcionou isso, e eu acredito que a gente está vivendo um mundo, Jéssica, de desafios constantes, e eu acredito que a chave para a mudança, a chave para o desenvolvimento, a chave para a evolução é agir com essa visão, né, com esse comportamento empreendedor. Buscar fazer diferença em tudo que a gente faz, em todos os lugares que a gente está. Eu preciso ser empreendedor na sala de aula, eu preciso ser empreendedor na minha casa, eu preciso ser empreendedor em todos os lugares que eu estiver, para que eu não me conforme com uma situação que não me aproxima do meu propósito, não me aproxima do resultado que eu almejo. Então, acredito que sim, o Brasil, vamos pensar no Brasil, precisa de mudança urgente, e essa mudança precisa começar em nós mesmos, né? No nosso comportamento, na nossa visão de mundo, na nossa forma de fazer as coisas, pensar, se contentar com o básico, acho que já não cabe mais. Tá bom assim. Não, a gente precisa aproveitar, dar o nosso melhor em tudo que a gente fizer. Isso é empreender. É aquela história, né? Não adianta a gente pedir chuva, mas não sai debaixo do guarda-chuva, né? Pois é, deixa o guarda-chuva abertinho lá, escondidinho. Exatamente. E as oportunidades vão caindo ali, a gente se escondendo, né? Fechando naquele mundinho ali. Muito bacana. Aí, Rodolfo, olha lá que legal. O Lucas parabenizou aqui sua apresentação. Ótimo papo sobre varejo. Parabéns, Rodolfo, pela abordagem de fácil entendimento. O Lucas Salvage, nosso parceiro de Senac. Muito obrigado, Lucas, por estar nos prestigiando, apoiando, participando. Fico muito feliz de coração. O Lucas tem uma história bacana, posso falar? O Lucas, hoje ele é gerente de uma unidade do Senac, e a função que ele exercia foi eu que assumi lá em 2018. Ele é lá de Apucarana. Então, Lucas, muito sucesso. Sei que você está dando show aí por onde você passa. Muito feliz, viu, pela sua mensagem. Muito obrigado. Olha lá, que legal, Lucas. Quem deixou um recado também foi ali, o Antenor Pinheiro.
Oi, Antenor. Show, Antenor. Rodolfo. Parabéns pela apresentação. Tema rico e oportuno para o atual momento. Olha lá, que muito legal, obrigado, hein? Antenor. Ele eu tenho que agradecer e falar Sim. muito obrigado. O Antenor, Obrigado especial. Obrigado pelo recado especial, nosso gerente aqui do Senac. Muito obrigado mesmo por ter. O Antenor veio aqui, nos fez uma visita aqui no estúdio. Gostamos muito de ter recebido você aqui, Antenor. Obrigada pela participação virtual e presencial. Então, pessoal, essa é a nossa apresentação hoje. Esse foi o Rodolfo Paludeto. Acertou eu treinei o nome dele, gente. Treinei, agora eu aprendi. Foi um prazer estar com você, dividir aqui esse espaço, esse tempo. O tema foi, como disseram, foi um tema muito rico, foi um tema muito simples de entender, como você passou aqui para nós. Eu agradeço muito, mais uma vez, a oportunidade. Espero, sim, que as pessoas que estão em casa, as pessoas que participaram, puderam aproveitar. Me coloco à disposição, não sei se, enfim, quem quiser... Estou nas redes sociais, pode me encontrar, estou à disposição sempre que eu precisar. Sigam o Rodolfo. Sigam, depois vai, @Paulo Deto, acho que tá em algum lugar aí. O pessoal coloca aqui. Pessoal, gostaria de agradecer quem esteve conosco até agora, muito obrigada a todos, espero que tenham gostado também do conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau.